Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Beatriz e eu vim falar um pouquinho sobre o conceito de mínimo múltiplo comum neste vídeo. Bom, para a gente falar sobre mínimo múltiplo comum, é preciso a gente conceituar umas duas outras coisas primeiro. Primeiramente, o que são múltiplos, né? Então, os múltiplos de um número inteiro são um conjunto cujos elementos são obtidos após a multiplicação desse número fixo por todos os números inteiros. Então, quem são os múltiplos de 2? O conjunto dos múltiplos de 2 a gente obtém da seguinte maneira. A gente fixa o número 2 e multiplica o 2 por todos os números inteiros que a gente conhece. Então, a gente faz 2 vezes 1, que é 2, 2 vezes 2, que é 4, 2 vezes 3, que é 6, 2 vezes 4, que é 8, e assim para todos os números inteiros. E aí a gente vai obter esse conjunto, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, e por aí vai infinitamente. Esse conjunto é mais conhecido como a tabuada do 2. Então, todos os números que estão na tabuada do 2 são os múltiplos de 2. Assim é para o 3, por exemplo. A gente fixa o 3 e multiplica o 3 por todos os números inteiros. Então, a gente tem 3 vezes 1, que é 3, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4. E aí, a gente obtém este conjunto que vai de 3 em 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Uma característica dos múltiplos que é bem importante é que, se um número é múltiplo de 3, ele pode ser dividido por 3, sem sobrar resto, né? Uma divisão exata. 9 dividido por 3 é 3, 6 dividido por 3 é 2, 3 dividido por 3 é 1. Então, todos os múltiplos de um número vão ser divisíveis por este número, certo? Outra coisa que é importante a gente conversar é o que são números comuns, né? Números comuns a dois ou mais conjuntos, são aqueles números que pertencem aos dois ou mais conjuntos ao mesmo tempo. Por exemplo, o que é comum a mim e a você é aquilo que a gente tem igual, não é? Por exemplo, se a gente tem esse objeto igual, se você tem um objeto igual a esse objeto é comum a gente, porque eu tenho um desse e você também tem um igual. Então, um número comum a dois conjuntos é aquele número que está tanto em um quanto no outro conjunto. Por exemplo, nos múltiplos de 2 e nos múltiplos de 3. Quais números estão tanto entre os múltiplos de 2 quanto entre os múltiplos de 3? São esses aqui, os múltiplos comuns ao 2 e ao 3. 6, o 12, o 24, o 30, o 36. A gente vai poder observar algumas características, né? O 6 é tanto divisível por 3 quanto divisível por 2. O 12 dá para dividir por 3 e dá para dividir por 2, e isso não é coincidência, porque a gente já sabe que um número múltiplo ele é divisível por aquele número. Se o número é múltiplo de 2 e de 3, é porque ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, agora, sabendo disso, a gente pode finalmente conceituar. O mínimo múltiplo comum, então, ou MMC, entre números inteiros, é o menor número, também inteiro, que é múltiplo de todos esses números ao mesmo tempo. Por que todos esses números ao mesmo tempo? Porque a gente pode tirar o MMC de 2, 3, 4, quantos números a gente quiser. Então, por exemplo, o mínimo múltiplo comum, ou MMC, de 2 e de 3. Quem é, né? A gente vai olhar lá para os múltiplos de 2 e os múltiplos de 3, que a gente já conhece. A gente vai ver quem são os múltiplos comuns a 2 e ao 3, que a gente já conhece também, o 6, o 12 e o 18. E o mínimo múltiplo comum, então, vai ser o menor deste número. Então, o MC de 2 e de 3 é o 6, porque 6 é o menor número que aparece tanto entre os múltiplos de 2 quanto os múltiplos de 3. Então, é o primeiro número que a gente consegue dividir por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Certo? Então, vamos fazer agora o mínimo múltiplo comum entre 3 números. Então, quem é o MMC entre 2, 3 e 5, né? Então, agora nós vamos olhar para os múltiplos de 2, de 3 e de 5 ao mesmo tempo e vamos procurar números que estejam nos 3 conjuntos ao mesmo tempo, ou que sejam divisíveis por 2, por 3 e por 5 ao mesmo tempo. Então, a gente pode ir olhando só pelos múltiplos de 5, por exemplo. Porque se um número é o mínimo múltiplo comum dos 3 números, ele vai estar dentro dos múltiplos de 5, obrigatoriamente. Então, vamos analisar os múltiplos de 5. O 5, ele só dá para dividir por 5.
O 10, ele dá para dividir por 5 e por 2, mas por 3 não dá, então não é. O 15, ele dá para dividir por 5 e por 3, mas por 2 não dá. O 20 também, ele dá por 5 e dá por 2, mas por 3 não dá. O 25 só dá por 5. E o 30, finalmente, dá por 5, por 3 e por 2 ao mesmo tempo. E nenhum número menor que ele tem essa característica, então ele é o menor múltiplo comum. Ou seja, o MMC entre 2, 3 e 5 é 30. Se a gente for indo mais para frente, a gente vai achar o 60, que dá por 3, por 2 e por 5 também. É múltiplo desses três números, mas não é o menor. Então, é por isso que o 30 é MMC. E aí você me pergunta, mas Beatriz, para a gente achar o mínimo múltiplo comum, a gente tem que ficar fazendo isso, olhar para os três conjuntos, ver quais números que aparecem nos três ao mesmo tempo e ver qual que é o menor? Não. Existem ferramentas, existem algoritmos que nos ajudam a calcular o mínimo múltiplo comum. O ideal é que a gente consiga fazer de cabeça, mas tem números que são enormes, que são gigantes, que são muito mais difíceis. Então, existem esses algoritmos para nos ajudar. Mas fica para um próximo vídeo. Acho que era isso. Espero que tenha ficado claro o conceito de mínimo múltiplo comum.